Jesus, que a Bíblia fala é Jesus. Jesus é a resplandecente estrela da manhã. Jesus era praticamente, simbolicamente, a estrela que conduzia aqueles magos do Oriente para poder chegar onde ele estava. Inclusive há pessoas que dizem, que acredite que realmente Jesus foi encontrado pelos magos, de repente num presépio. Jesus foi encontrado, já ia fazer 1 ano na casa dele, porque os magos, enquanto seguiram a estrela, eles estavam no caminho, mas quando pararam para ouvir os políticos, vamos continuar aqui a palavra. Perderam quase 1 ano. Não perca os olhos da estrela. Não perca os olhos de Jesus. Cuidado com a corrupção que existe em qualquer tipo de política. Seja lá fora, seja aqui dentro, seja igreja, seja convenção, seja assembleia. Cuidado quando houver política. Porque Deus nem sempre atua na corrupção que existe na política, seja ela qual o ramo for. Naquele domingo Jesus vai para Betânia. Betânia era uma aldeia ali perto de Jerusalém. E ele é hospedado em uma casa. Em uma casa onde ele havia feito um bem extraordinário a uma pessoa. É a casa de Lázaro. Jesus vai para a casa de Lázaro, Jesus é hospedado na casa de Lázaro, ali estão suas 2 irmãs, Marta e Maria, e ele fica em Betânia, cercania de Jerusalém, e ele está ali, em Betânia. Na segunda-feira, Jesus retorna a Jerusalém. É a semana da paixão. E quando Jesus retorna a Jerusalém, ele faz na segunda-feira o seu único milagre destrutivo. Olhem bem, destrutivo. Jesus, ele está ali naquele período. É um período difícil, não é um período de fartura, não é um período de tanta fertilidade, porque ele procura numa figueira temporã. Em Jerusalém havia aproximadamente 6 a 8 tipos, eu não posso dizer com certeza, mas é aproximadamente 6 a 8 tipos de figueiras diferentes. E havia essa figueira mesmo, que era chamada temporã. Essa figueira temporã, porque quando todas deixavam de frutificar no seu tempo, ela entrava em ação. Então Jesus procura frutos. Ele está procurando frutos naquela figueira. E ele procura, mas ele não encontra, só tem folhagem. E que nessa noite nós possamos repensar sobre a nossa vida. Que Jesus, ao nos procurar e a buscar no íntimo de nossa alma, possa encontrar fruto, porque naquela figueira ele só encontrou folhagem, ele só encontrou aparência, ele só encontrou superficialidade, mas o que Jesus está à procura é de profundidade. Jesus está à procura de fruto, Jesus está à procura de amor, paz, benignidade, bondade, mansidão, temperança, fé, longanimidade, enfim, Jesus está à procura do fruto, do amor, o amor que o Espírito Santo colocou em nosso coração. Jesus não está à procura da sua superficialidade, Jesus não nos olha como as pessoas veem, Jesus não vê a nossa aparência, Jesus vê o nosso interior. E ele amaldiçoou aquela figueira que representava também Jerusalém, Israel, e aquela figueira secou. Logo depois, ainda na segunda-feira, Jesus entrou no templo, e quando ele entrou no templo, ele se surpreende, até certo ponto, isso, do ponto de vista humano, porque ele começa a ver os cambistas cobrando preços absurdos. Irmãos, as pessoas caminhavam, vamos colocar assim, das aldeias, dos bairros mais distantes. Quando eu falo aldeia, falo lugares pequenos. Irmão, Nazaré, quando Jesus nasceu, esteve lá como carpinteiro, só tinha 70 famílias. Era uma rua e 70 famílias. Por isso que as pessoas disseram, esse homem não é o carpinteiro? O que vai vir? O que vai vir de bom dali? O que é isso? Ele estava aqui com a gente outro dia. Até quem diga que Jesus passou de 12 a 30 anos estudando com os hinduístas, com os budistas, etc. Ora, se Jesus tivesse desaparecido e perdido assim o seu perfil, ele não seria reconhecido tão fácil quando chegou para fazer milagres ali naquele lugar tão pequeno, um lugarejo tão pequeno. Quantas portas, quantas janelas Jesus deve ter ajudado seu pai a assentar ali, naquela pequena cidadela ali, aquele bairro que hoje seria uma rua.
Mas naquela época não, naquela época era considerado uma pequena cidade, 70 famílias. Então Jesus entra no templo e ele de repente ele percebe a falcatrua. Olhem bem, ele entra dentro do templo e ele percebe a falcatrua. Ele entra dentro do santuário e ele percebe, quando fala santuário me referindo ao templo no todo, e ele percebe o engano. Senhores, havia pessoas extremamente pobres. É preciso deixar bem claro que ninguém era isento do sacrifício anual. E mesmo os mais pobres, havia um sacrifício menor, mas eu quero falar desse. Os mais pobres ofereciam pombas. E sabe o que os cambistas faziam? Porque sabiam à distância que aquela gente pobre, sofrida, maltratada, que economizava o ano inteiro, que trabalhava como escravo, que às vezes passava até necessidade para poder comprar o seu animalzinho, a sua pombinha e poder oferecer lá no sacrifício anual. Sabe o que eles faziam? Eles vendiam 100 vezes mais o preço normal. Para essa gente pobre e sofrida. 100 vezes mais. Entendem agora a ira de Jesus? Isso está me lembrando uma denominação que fez uma campanha da revolta. Jesus se revoltou. Ele sabia do que se tratava. Eu citei só a questão da pomba. Ele se revoltou, e quando ele se revolta, então Jesus começa o quê? Expulsar os cambistas, e ele vai botando eles para correr, vai virando aquelas gaiolas, vai virando aqueles cercados, os animais vão sendo soltos, animais que eram cobertas as suas manchas, para serem vendidos como perfeitos. Era muita tramóia, era muito engano, para um lugar tão sagrado. Então Jesus resolveu naquele momento, colocar uma das fronteiras da sua casa, e as pessoas às vezes confundem, fazem verdadeiros comércios, fazem verdadeiros negócios. Eu não estou falando de cantina. Cantina não tem fim particular. Cantina não tem fins lucrativos particular. Cantina não se enquadra no código de mercancia. Cantina é filantrópico e o seu fim é filantrópico e social na igreja. Então vamos parar com essa ignorância dos fatos de considerar que cantina é comércio, porque na igreja, almoço, cantina, tudo que for feito para qualquer um órgão da igreja é filantropia pelo código de mercancia. E olha que eu não sou nenhum formado em direito. As pessoas ficam tendo revelações que tem comércio na casa do Senhor. Vamos olhar lá para o templo lá e ver realmente o que é falcatrua. Vamos olhar para o templo e ver o que é engano. O sacrifício de